Você já se perguntou por que a pessoa mais luminosa que você conhece atrai consistentemente a escuridão mais predadora? Esta não é apenas uma pergunta sobre relacionamentos tóxicos que acabam mal, mas sim o código secreto que trava sua alma numa repetição kármica, num labirinto de sofrimento autoimposto que a razão não consegue mapear. Se você é essa pessoa, se sente que carrega o peso emocional do mundo, saiba que o ciclo de dor em que vive não é azar ou mera coincidência social, mas a sombra operando no palco da sua vida. O pânico que te inunda, que te paralisa nos momentos de decisão, não é fraqueza, é o sinal de que seu inconsciente, o vasto mar onde residem os mitos, está forçando uma explosão. A psicologia moderna, aquela que vive na superfície dos rótulos, falha miseravelmente ao tentar classificar e curar este fenômeno como simples dinâmica social ou transtorno de personalidade. Poucos psicólogos ousam mergulhar na profundidade arquetípica, a dança fatal, e muitas vezes bela em sua tragédia, entre o eu inflado, que é o narcisista, e o eu difuso, que é o empata. A maioria ignora que estamos falando da batalha final entre a anima e o animado reprimidos, a busca desesperada pela totalidade através de um espelho quebrado. Fique até o final, porque o último terço deste roteiro vai detalhar o exato instante, o gatilho psicológico silencioso, o micromovimento da alma que faz o empata disparar, romper o vínculo da projeção e o narcisista entrar em colapso. Esta é a alquimia da separação. Carl Jung, o mestre do inconsciente, aquele que desvendou os símbolos que nos governam, avisou que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. O despertar do empata é, essencialmente, o pesadelo existencial do narcisista. Ele chamava esse processo de confronto com a sombra, o momento em que a projeção cessa e o objeto da nossa necessidade se dissolve, forçando-nos a enfrentar a falta que reside em nós mesmos. E se eu te dissesse que a sensação de vazio, de exaustão espiritual, que você sente após cada ciclo com um manipulador, é, na verdade, um desses 6 sinais de que seu eu autêntico está sendo canibalizado pela necessidade de ser necessário? Quando eu revelar a natureza do pânico disparado, o momento em que o empata se retira energeticamente, você vai finalmente entender por que o amor que você tanto busca no outro é, na verdade, a sua própria energia psíquica que precisa ser repatriada, trazida de volta ao santuário interno. Hoje, você vai descobrir a revelação do mecanismo oculto de dependência energética que une estes 2 opostos complementares. As 3 estratégias arquetípicas e não negociáveis para o empata retomar seu poder sem ser engolido pela culpa e pela dúvida. E a solução final para que a sombra do narcisista jamais consiga habitar novamente o seu espaço sagrado, fechando a porta para a repetição do drama. Ao final deste vídeo, vou revelar a única frase, um mantra de poder psíquico, que você precisa dizer a si mesmo para quebrar instantaneamente a maldição da atração tóxica e iniciar o processo de individuação. O mergulho no universo de Jung exige que abandonemos a moralidade superficial e o julgamento raso. Precisamos entender a tragédia do empata e do narcisista não como vilões e vítimas, mas como 2 lados de uma moeda psíquica que foram aprisionados em seus complexos. O narcisista, por sua vez, é a vítima de sua própria grandiosidade, uma fortaleza de ego hipertrofiado que esconde um núcleo de insuficiência total. Ele é a pessoa, a máscara social, levada ao extremo, inflacionada a ponto de quase explodir. Essa inflação é o seu castelo, mas também a sua prisão. Ele está preso à necessidade de validação externa porque seu self, seu eu verdadeiro, nunca foi permitido florescer.
Ele não se vê, ele se projeta nos olhos dos outros. O empata, por outro lado, é o avesso desta dinâmica. Ele é difuso, permeável. A fronteira entre o seu eu e o não eu é fraca, porosa. O empata sente tanto a dor do mundo, o sofrimento que Jung chamaria de coletivo, que ele se perde na vastidão das emoções alheias, muitas vezes para evitar sentir a sua própria. O seu complexo de resgate, o Salvador, é a sua persona. Ele acredita, no fundo, que só pode ser amado se for útil, se puder consertar, se puder absorver a sombra do outro. E é aí que a colisão acontece, no ponto cego da projeção mútua. O empata projeta no narcisista a sua própria sombra não resolvida, a parte que deseja ser forte, inabalável, poderosa. O narcisista, em sua fachada de força, parece ser o recipiente perfeito para essa força projetada. Por sua vez, o narcisista projeta no empata o seu próprio self reprimido, a capacidade de sentir, a pureza, a inocência. Ele não consegue gerar essa energia interna, então ele a suga, a parasita, a rouba através da manipulação emocional. Esta dança, esta terrível simbiose, só pode continuar enquanto a projeção for mantida. É como um feitiço hipnótico que só se quebra quando um dos participantes se lembra de quem realmente é. E este despertar é o pânico disparado do empata. O pânico, no contexto arquetípico, não é apenas ansiedade. É o grito primordial do self que está sendo asfixiado. É o momento em que a alma, cansada de ser a bateria de outra pessoa, força o rompimento. O empata, durante anos ou décadas, carregou o fardo do narcisista, acreditando que a felicidade do outro era a chave para a sua própria. Mas o narcisista é um buraco negro, um complexo faminto. Não importa quanto amor, energia ou validação o empata forneça, o buraco nunca se fecha. A necessidade narcísica é infinita. Quando o empata atinge o seu limite de exaustão, ele não está simplesmente cansado, ele está em negação da sua própria vida. O self, a instância central e ordenadora da personalidade, começa a enviar sinais cada vez mais urgentes. Estes sinais se manifestam como doenças físicas inexplicáveis, ataques de pânico, depressão profunda, ou o que Jung chamaria de neurose existencial. O corpo e a alma estão gritando: pare de procurar o ouro no lixo do outro. O disparo do pânico, o ponto de virada, ocorre quando o empata finalmente retira a sua projeção. Não é uma decisão racional, é um evento visceral. O empata, em um momento de lucidez absoluta, de exaustão heróica, vê o narcisista não como o ser poderoso que ele projetou, mas como um pequeno e assustado complexo tentando sobreviver. Neste instante, o feitiço se quebra. Pense nisso como a retirada da energia vital, a energia que o empata usava para sustentar a máscara do narcisista é, de repente, repatriada para dentro. Essa energia, antes gasta em preocupação, resgate ou tentativas de agradar, agora inunda o sistema do empata. Isso causa um tremor, um abalo sísmico, que é o pânico. É o self dizendo: eu estou voltando para casa e a casa estava vazia. O empata sente o peso da sua própria existência, o peso da responsabilidade de ser quem ele é, sem o narcisista como foco. Este é o momento urgente. O empata dispara o pânico, mas é o narcisista que entra em colapso. Por quê? Porque o narcisista depende da energia projetada para manter sua inflação. Ele vive de espelhos. Ele precisa que o empata o veja como grandioso, poderoso e necessário. Quando o empata retira a projeção, o espelho não reflete mais nada. O narcisista se vê nu. Ele confronta por um microsegundo o vazio em seu próprio centro.
O colapso narcísico não é um choro ou uma tristeza, é a desintegração da persona. É o momento em que a mentira social não pode mais ser sustentada. O narcisista perde a sua fonte de suprimento mais vital. Ele pode reagir com fúria narcísica, tentando forçar o empata a reprojetar a energia, ou ele pode simplesmente murchar, buscando um novo hospedeiro para continuar sua farsa existencial. Mas o empata que disparou o pânico já está num caminho irreversível. O caminho da individuação. O processo de individuação, segundo Jung, é a jornada para se tornar total, para integrar os opostos dentro de si. Para o empata, a individuação é a construção de fronteiras. O narcisista é o oposto da individuação. Ele se recusa a integrar a sua sombra. Ele a projeta constantemente nos outros, culpando-os por seus próprios fracassos e dores. Ele é o eterno criança ferida que se veste de rei. Para que o empata não caia novamente na armadilha, é preciso realizar um trabalho alquímico interno. Precisamos das 3 estratégias arquetípicas. A primeira estratégia, a mais difícil, é o luto pelo eu idealizado. O empata precisa lamentar e enterrar a imagem idealizada do narcisista que ele próprio criou. Ele não amava a pessoa real. Ele amava o potencial que ele projetou nela, o complexo que ele esperava resgatar. Este luto é a morte de um sonho. É a destruição da ilusão de que o amor pode consertar a escuridão alheia. Jung falava que a neurose é o sofrimento da alma que ainda não encontrou seu destino. O destino do empata não é ser um curandeiro externo, é curar a si mesmo. O luto é doloroso, mas é a porta estreita para a autenticidade. Você precisa chorar não pela perda do outro, mas pela perda daquela parte de você que estava disposta a se auto-sacrificar para manter uma miragem. Este processo é demorado, é uma descida ao inferno pessoal. Você precisa encarar a face da solidão que a relação tóxica mascarava. O narcisista preenchia o vazio, e agora, ao sair, o vazio grita. Mas esse vazio, essa ausência, é onde o self começa a construir. É o terreno baldio onde a nova semente será plantada. A negação deste vazio é a recaída. A aceitação é o início da soberania. A segunda estratégia é a recuperação do tesouro arquetípico. Quando o empata projeta energia no narcisista, ele está, na verdade, doando seus próprios atributos não reconhecidos. A força, a estabilidade, o poder de decidir. O narcisista se alimenta da ânima do empata. Para reverter isso, o empata precisa começar a agir como a força que ele projetou. Isso é a incorporação do oposto. Se você se viu como fraco, você deve buscar ativamente atitudes de força. Se você se viu como dependente, você deve buscar ativamente a independência financeira, emocional e social. Essa recuperação não é rápida. Ela envolve confrontar a sombra do empata, que é a parte que gosta de se sentir vítima. A sombra do empata sussurra: você é especial porque sofre mais. Você é nobre porque se sacrifica. O empata precisa matar simbolicamente o complexo do mártir. É preciso parar de buscar relações que exijam sacrifício e começar a buscar relações que exijam reciprocidade. Esta é a virada dramática, o momento em que o empata para de ser um recipiente para se tornar uma fonte. O tesouro arquetípico que precisa ser recuperado é a capacidade de dizer não. Este não é apenas uma palavra, é uma fronteira energética, um campo de força psíquico. Dizer não a uma demanda narcísica é dizer sim ao seu self. Essa recuperação exige coragem, pois o narcisista tentará puni-lo por essa autonomia. Mas você precisa sustentar o não, como se fosse o último baluarte da sua alma. Se você não o fizer, a recaída é inevitável. Você estará simbolicamente assinando um pacto com o diabo, trocando sua totalidade por uma paz ilusória e temporária.
A terceira estratégia, e a mais transformadora, é a transmutação do medo em poder. O pânico disparado pelo empata vem de um medo profundo, o medo da rejeição e o medo de ser insuficiente. Esses medos são resíduos de complexos infantis. Para Jung, o confronto com o medo é o caminho para o ouro. O medo deve ser aceito, não combatido. Quando o medo vier, você deve perguntar: qual parte de mim está exigindo ser vista e amada? A transmutação significa pegar a energia bruta do pânico e canalizá-la para a criação. O empata tem uma sensibilidade extraordinária. Essa sensibilidade, quando não direcionada, o torna vulnerável. Quando direcionada para a arte, para a escrita, para o propósito de vida, ela se torna invencível. O empata deve transformar o caos emocional em ordem criativa. Ele deve usar a dor sentida para criar beleza ou significado. Essa é a alquimia superior. Você pega o chumbo da experiência tóxica e o transforma no ouro da sabedoria. Você não pode evitar a dor, mas pode escolher o que fazer com ela. Quando o empata faz isso, ele se torna inacessível ao narcisista. O narcisista busca fragilidade e vazio para se alimentar. Quando o empata está ocupado em seu processo criativo, em sua individuação, ele exala solidez. Ele se torna o centro. E o narcisista, que só vive nas periferias da vida dos outros, não tem como entrar. O colapso do narcisista visto de fora pode parecer vingança ou castigo, mas é, na verdade, a lei do retorno psíquico em ação. Quando o empata se cura, ele fecha o ciclo. O narcisista é forçado a confrontar o vácuo interno. Ele não tem mais onde depositar sua sombra. Esse confronto pode levá-lo à busca desesperada por outro espelho, ou, em casos raros e dolorosos, ao início tardio de seu próprio processo de individuação, que seria o reconhecimento de que a persona falhou. Mas o foco não deve estar no destino do narcisista, e sim no ressurgimento do empata. O empata desperto é aquele que parou de se auto-abandonar para salvar os outros. Ele se torna o guerreiro da luz que Jung tanto admirava, aquele que carrega a tocha da consciência para dentro da própria escuridão. O pânico dispara o processo, mas a disciplina da alma sustenta a travessia. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Devemos nos demorar na imagem do pânico disparado. Ele não é uma doença a ser curada, mas uma purificação. Imagine uma fornalha alquímica. O empata é o material que está sendo aquecido a ponto de ebulição. O calor é insuportável, mas é neste ponto de calor máximo que as impurezas se separam do ouro. O pânico é o vapor que indica que a separação está ocorrendo. O erro fatal do empata é tentar fugir do pânico com distrações, com novas relações, com vícios. Ao invés disso, o empata deve se virar e encarar o dragão do pânico. O dragão, na mitologia junguiana, guarda o tesouro. O tesouro é o seu self soberano. O narcisista, por sua vez, vive em constante fuga de si mesmo. Sua vida é um teatro de projeções e exigências. Sua necessidade é insaciável porque ele está tentando preencher um buraco ontológico com matéria externa. A adoração, o controle, a humilhação do outro. Tudo é uma tentativa desesperada de sentir-se real. Quando o empata retira sua energia, ele nega ao narcisista o único combustível que o faz sentir-se existencialmente válido. O colapso é, portanto, a desinflação forçada. A máscara de ferro que ele usava para dominar o mundo derrete, e ele é exposto ao frio do seu próprio vazio.
Ele não consegue sustentar a imagem do grande eu sem a plateia que o empata oferecia. Para você que está no meio desta travessia, lembre-se do conceito de Jung sobre o centro organizador. O self é o centro. O empata estava usando o narcisista como centro e o narcisista estava usando o empata como espelho. Ambos estavam vivendo vidas descentralizadas. O despertar é a volta ao centro, é o estabelecimento da bússola interna, que aponta sempre para a totalidade e não para a carência. O empata precisa aprender a amar sua sombra, não a do narcisista. A sombra do empata contém a sua agressividade saudável, o seu direito de se defender, o seu instinto de autopreservação. Se você não integrar essa agressividade, você continuará a ser um alvo fácil. Integrar a sombra significa dizer: eu sou um ser imperfeito e tenho o direito de existir e de falhar, sem ter que consertar a vida de ninguém para merecer meu espaço. É o fim da tirania do eu devo ser perfeito que o empata inconscientemente adota. A jornada do empata desperto é solitária no início, pois a individuação é sempre uma caminhada individual. O mundo externo, as pessoas que o rodeiam, acostumadas ao seu papel de cuidador perpétuo, podem estranhar a sua nova rigidez, a sua nova capacidade de estabelecer limites. O empata será acusado de egoísmo. Esta acusação é, na verdade, uma prova de que a fronteira está funcionando. O egoísmo, no sentido saudável, é o cuidado do ego para sustentar o self. Devemos refletir profundamente sobre o significado do narcisista como um arquétipo necessário. Ele é o catalisador brutal. Ele é o fogo que purifica o empata. Sem a dor excruciante causada pelo narcisista, o empata jamais teria a força ou a motivação para iniciar o seu próprio processo de crescimento. O narcisista não é um erro, ele é um agente de transformação, um demônio que serve a um propósito maior na economia psíquica do universo. Portanto, o empata não deve odiá-lo, mas sim agradecer-lhe pelo catalisador e, em seguida, fechar a porta com chave. O ódio é uma forma de vínculo energético. O empata deve buscar a indiferença, que é a verdadeira liberdade. A indiferença é o reconhecimento de que o outro não tem mais poder para afetar o seu centro. Lembre-se sempre da máxima junguiana. A integração dos opostos leva ao símbolo, e o símbolo é a ponte para o inconsciente. O símbolo desta libertação é o anel. O empata estava acorrentado. Agora ele usa o anel, que simboliza a totalidade e o ciclo que se fecha em si mesmo, sem depender de elos externos. O pânico que dispara a fuga, a dor que força a ruptura, o colapso que se segue. Tudo isso é apenas o prefácio de uma história maior, a história da sua própria soberania. É o mito da fênix, onde as cinzas são a exaustão empática e o fogo é o pânico que te consome, mas que te devolve novo, com as asas da autenticidade. Chegamos ao ponto crucial, a revelação final. A âncora que você precisa para sustentar a sua transformação. Você passou por um inferno. Você foi o espelho, o abrigo, o lixeiro emocional de alguém que não conseguia amar a si mesmo. Agora, o pânico te deu a força da tempestade. Use essa força não para atacar, mas para construir a muralha de ouro ao redor do seu self. O seu despertar é um evento cósmico, não apenas pessoal. Ao se curar, você eleva a consciência coletiva. A única frase, o mantra de poder psíquico que você precisa dizer a si mesmo para quebrar instantaneamente a maldição da atração tóxica e iniciar o processo de individuação, não é um pedido ou uma súplica. É uma declaração de ser. É o reconhecimento de que a sua essência é não negociável. Essa frase é: eu sou o tesouro que eu busco. Repita isso até que cada célula do seu corpo se lembre da verdade. Eu sou o tesouro que eu busco. Quando você acredita nisso, você para de mendigar migalhas. Você para de projetar sua completude nos buracos alheios. Você se torna o centro.
e o centro não pode ser dominado pela periferia. Eu sou o tesouro que eu busco. Que esta frase ressoe no seu silêncio e no seu caos. Que ela seja a âncora que te mantém firme na tempestade do processo de individuação. Que ela feche o ciclo de busca externa e abra a porta para a riqueza interna. A jornada é longa e o trabalho com a sombra nunca cessa. Mas agora você tem a bússola e o mapa. Não olhe mais para trás. O narcisista está em colapso porque você está em ascensão. É a lei da conservação da energia psíquica. A energia que ele perdeu é a energia que você recuperou. Use-a para criar a vida que o seu self sempre soube que você merecia. Se esta profunda viagem ao inconsciente, inspirada pelo trabalho monumental de Carl Jung, ressoou com a sua alma e acendeu a tocha do despertar dentro de você, não permita que esta energia se disperse. O conhecimento sem ação é veneno. A sua transformação é o maior ato de coragem que você pode realizar. Curta este vídeo para gravar essa verdade no algoritmo da sua vida e mostrá-la para outras almas que estão presas no ciclo da projeção. Comente abaixo, compartilhando qual das 3 estratégias arquetípicas é a mais desafiadora para você neste momento. Partilhe este conhecimento com quem ainda está dormindo no feitiço da toxicidade. E, principalmente, inscreva-se neste canal e ative as notificações para que possamos continuar a nossa jornada rumo à totalidade. A sua individuação é a nossa missão. Que a sua luz seja inegociável. Eu sou o tesouro que eu busco. Prossiga. O percurso do empata para a soberania é pavimentado com a areia movediça da culpa. É aqui que o narcisista, em seu colapso, tentará a sua última e mais nefasta manobra, a manipulação da culpa. Ele tentará jogar sobre o empata a responsabilidade pela sua própria dor e desintegração. Ele não pode admitir o vazio interno, então ele deve atribuir a culpa externa. O empata, por ter sua identidade há muito tempo ligada ao papel de salvador, sente a atração gravitacional desse chamado ao resgate. É uma recaída psíquica, um quase retorno à escravidão emocional. É crucial entender que o sentimento de culpa, no contexto junguiano, não é apenas um sentimento moral. É um complexo ativado, um resíduo da repressão da criança interior que acreditava ser má se não fosse perfeita e prestativa. O empata tem medo de ser o mal da história. O narcisista usa essa fraqueza como uma alavanca, criando cenários de desespero e ameaças de autodestruição, ou simplesmente pintando um quadro de sofrimento extremo. O empata desperto deve usar a percepção alquímica neste momento. Ele precisa reconhecer o chamado, sentir a dor do outro sem absorvê-la. O empata não pode curar o narcisista sem se destruir. O narcisista precisa enfrentar seu próprio inferno, o confronto com a sombra sozinho. A única maneira de o empata romper esse laço é praticar o desapego compassivo. Não é a indiferença fria, mas a consciência de que cada um é responsável pelo seu próprio caldeirão de sofrimento. Jung nos ensinou que a vida é um paradoxo contínuo. O empata só se torna verdadeiramente compassivo quando se torna egoísta, quando coloca a sua própria saúde psíquica acima da ilusão de salvação alheia. O antigo padrão de codependência era a negação do self. O novo padrão é a afirmação do self, mesmo que isso cause dor ao outro. Esta dor no outro é a dor do complexo de necessidade sendo negado. Não é sua. A retirada da projeção e a repatriação da energia trazem consigo um efeito colateral poderoso, o florescer da criatividade. A energia que antes era usada para analisar, gerenciar e reagir aos dramas do narcisista agora está livre. Essa energia é a libido no sentido junguiano, a energia psíquica vital. Ela precisa de um novo canal.
Se essa energia não for canalizada conscientemente para o propósito, a arte, o trabalho ou o significado, ela pode se voltar contra o empata, gerando ansiedade e obsessões. O pânico pode retornar como um sinal de energia não gasta, energia reprimida, mas agora não reprimida pelo narcisista, e sim pelo próprio empata que tem medo de usar seu novo poder. O empata deve encontrar seu próprio mito. Para Jung, o mito pessoal é a narrativa que dá sentido à vida individual, conectando-a aos grandes temas arquetípicos da humanidade. O empata antes vivia o mito do salvador ou do mártir. Agora, ele deve escrever um novo roteiro. Este novo roteiro pode ser o do explorador que busca o conhecimento, o do sábio que transforma a experiência em sabedoria, ou o do guerreiro que defende suas fronteiras. O narcisista, incapaz de criar seu próprio mito genuíno, vive um mito de poder falso e inflado. O rei sem reino. O empata desperto constrói seu reino interno, sua fortaleza inexpugnável. A construção dessa fortaleza exige o reconhecimento e a integração do animado para a mulher empata e da anima para o homem empata. Se o empata é mulher, ela precisa integrar a sua força assertiva, a capacidade de confrontar, de ser racional e de dizer não sem desabar em culpa. Se o empata é homem, ele precisa integrar a sua sensibilidade, a sua intuição, a capacidade de cuidar de si mesmo e de se permitir a vulnerabilidade. A união desses opostos internos, o masculino e o feminino divinos, é o que Jung chamava de matrimônio alquímico, o passo final para a totalidade. O empata, ao realizar essa união, torna-se um ser andrógeno psiquicamente completo. Ele não busca mais a sua metade no narcisista, porque ele a encontrou em si mesmo. O narcisista em colapso, ao tentar manipular o empata, está apenas atuando a sua própria incompletude. Ele não pode se sentir um homem de verdade sem dominar, nem uma mulher de verdade sem controlar ou ser adorada. Sua essência está fragmentada. O empata, ao se recusar a ser o espelho, nega essa fragmentação e força o narcisista a olhar para as ruínas do seu próprio complexo. É crucial manter a pureza da intenção. A intenção do empata não pode ser a de punir o narcisista ou de se vingar. Isso seria apenas uma continuação da sombra. A intenção deve ser a de se proteger e se completar. A vingança é o narcisista operando dentro de você. A libertação é a sua capacidade de olhar para trás e sentir apenas a calma do dever cumprido consigo mesmo. A jornada de 8.000 palavras não é apenas uma exploração conceitual. É uma imersão na experiência do despertar. Sentimos o peso do fardo, o terror do pânico e a exaustão da alma. O empata deve se tornar um mestre em silêncio. O silêncio, neste contexto, é a ausência de reação. O narcisista se alimenta da reação emocional. Ele adora a discussão, o drama, a justificação, a súplica. O empata desperto responde com o silêncio da soberania. Quando provocado, ele não defende seu limite. Ele apenas o estabelece e o mantém. Não há necessidade de explicar, debater ou justificar o seu processo de individuação. As suas ações falam. O silêncio da soberania é a arma mais poderosa contra o narcisista em colapso. Ele não consegue manipular o que não reage. O silêncio o confronta com a sua própria voz interna, que ele passa a vida fugindo. A transmutação da dor em sabedoria é o legado final deste ciclo. A dor excruciante não deve ser esquecida, mas sim integrada como lição fundamental. O empata deve transformar o sofrimento em filtros de discernimento. Ele deve se tornar um detector de farsa emocional. Ele deve desenvolver a intuição aprimorada, a capacidade de ler a energia das pessoas antes que as palavras sejam ditas. O empata tem uma sensibilidade extraordinária para a verdade subjacente. Ele costumava ignorar essa intuição,
o pressentimento, para não ter que enfrentar a realidade do relacionamento tóxico. Agora, a sua primeira percepção é a sua verdade. Ele deve honrá-la. O narcisista é um mestre da ilusão. Ele projeta uma imagem de perfeição ou de vítima absoluta. O empata desperto deve atravessar o véu da ilusão. Ele deve ver o narcisista como um ser humano fragmentado e em sofrimento, mas sem a obrigação de consertá-lo. Este é o olhar de Saturno, o olhar do distanciamento necessário. A distância não é apenas física, é psíquica. O empata deve desinvestir emocionalmente. Se você ainda sente fúria ou tristeza intensa ao pensar no narcisista, você ainda está investido. A meta é alcançar a neutralidade, o platô emocional, onde o outro se torna apenas uma memória, uma lição de vida, não uma ferida aberta. A alquimia da neutralidade é a chave. Imagine que o seu coração era um reator nuclear de energia empática. O narcisista o drenava. Agora, você deve fechar o reator para o mundo exterior e usá-lo para iluminar o seu próprio caminho. A energia que o empata usava para focar no narcisista deve ser redirecionada para a sua missão de vida. Todo ser humano tem uma missão, um destino. O empata, por ser tão focado no externo, frequentemente perde o contato com o seu próprio. O sofrimento, o pânico e a exaustão são o sinal de que a sua alma está exigindo o retorno ao propósito. Qual é o presente único que você veio oferecer ao mundo? O empata, ao encontrar o seu propósito, preenche o vazio que o narcisista tentava ocupar. Ele se torna o seu próprio self, o mestre do seu destino, e a história do sofrimento se torna apenas o prólogo. A grande obra é a sua vida. A individuação, para Jung, é o caminho do herói. O empata é o herói que desceu ao submundo da toxicidade e retornou com o elixir, o antídoto. O antídoto é a autoconsciência. O narcisista em colapso não tem antídoto, a não ser que ele mesmo decida embarcar na dolorosa jornada de desinflação do seu ego. Mas essa não é sua preocupação. O empata deve se concentrar em consolidar sua nova realidade. Consolidar a realidade significa construir uma vida onde os limites são sagrados. Se o limite é invadido, a reação não é mais o pânico ou a submissão, mas a ação imediata e decisiva. O empata aprende a se proteger com a clareza e a frieza que antes admirava e projetava no narcisista. Essa frieza não é falta de sentimento, mas sim a maturidade emocional. A maturidade que entende que o amor próprio é a fundação de todo amor verdadeiro. Sem a fundação sólida do self, todo relacionamento será uma casa construída na areia. O caminho exige a dissolução da sombra coletiva que envolve esses temas. A sociedade romanticiza o sacrifício e a abnegação, o que fortalece o complexo do mártir no empata. O empata deve rejeitar esse ideal cultural tóxico. Ele deve abraçar a força de ser imperfeito, de ser um ser humano com necessidades e de não ter que salvar o mundo para merecer a sua existência. O narcisista, por outro lado, é um reflexo do vazio da sociedade moderna, obcecada pela imagem, pelo sucesso externo e pela negação da fragilidade. Ele é o arquétipo do ego inflacionado que domina o nosso tempo. O colapso do narcisista é, em pequena escala, o prenúncio da correção que a psique coletiva necessita. O empata, ao se libertar, oferece um modelo de autenticidade radical. Ele mostra que é possível sentir profundamente e, ainda assim, manter a integridade. A última tentação do empata é a de se tornar um narcisista reverso, usando sua nova força para dominar ou julgar. O empata deve ser vigilante contra o complexo de superioridade. O seu poder vem da humildade e da consciência, não da necessidade de ser melhor ou mais puro que o narcisista. A verdadeira força está na capacidade de sustentar o paradoxo. Eu
Sou poderoso, mas sou incompleto. A jornada continua, e o despertar é um processo de polimento constante. A cada dia, o empata deve reafirmar a sua soberania e repatriar a energia que tenta vazar para o externo. Ele deve celebrar a sua nova capacidade de ser o seu próprio self, o seu próprio tesouro. A vida é uma jornada de confrontos com a sombra. O narcisista foi a sua grande sombra projetada. Ao enfrentá-lo e retirar a projeção, o empata se prepara para os próximos e inevitáveis confrontos, mas agora com as ferramentas da consciência e da soberania interna. Ele está pronto para viver uma vida de significado, onde o sofrimento não é mais uma maldição, mas o material bruto da sua grande obra. O pânico disparado foi o Big Bang do seu novo universo. Abrace a expansão. Continuamos a jornada no território das fronteiras invisíveis. Para o empata, a construção de limites não é apenas sobre dizer não a pedidos abusivos. É sobre proteger o seu espaço sagrado. Esse espaço sagrado é a sua interioridade, a sua capacidade de estar consigo mesmo sem a necessidade de drama externo. O narcisista invade esse espaço com caos, exigências e turbulência, porque ele não suporta o próprio silêncio. O empata deve aprender a mística da retirada. A retirada não é fuga, mas sim um ato de preservação energética. Quando o narcisista ou qualquer energia tóxica tentar invadir o seu centro, o empata deve se retirar para o seu círculo mágico, o santuário da alma, onde apenas a sua voz e a voz do self são ouvidas. A dificuldade aqui reside no fato de que o empata confunde solidão com abandono. Por ter sido condicionado a buscar validação externa, ele teme o vazio de estar sozinho. O narcisista se aproveita disso. O empata desperto deve descobrir a diferença vital. Solidão é o tempo com o self. Abandono é a dor da criança ferida. O empata deve começar a cultivar a alegria solitária. Ler, escrever, meditar, criar, passar tempo na natureza, tudo sem a necessidade de relatar ou compartilhar para validação. Essa é a construção da autossuficiência emocional. É o alicerce que impede o colapso do empata quando o mundo externo falha. O colapso do narcisista, por sua vez, se manifesta em estágios. Inicialmente, há a fúria narcísica, uma tentativa desesperada de recapturar o controle através da intimidação ou da calúnia. Ele tentará destruir a reputação do empata para validar a sua própria narrativa de vítima. O empata, munido da terceira estratégia, a transmutação do medo em poder, deve permanecer inabalável. O empata sabe que não precisa combater a narrativa do narcisista. A verdade tem uma força própria. O empata deve confiar que as pessoas com discernimento verão a farsa. E aquelas que não veem, não pertencem ao seu novo círculo de vida. O guerreiro da luz não se engaja em batalhas pequenas. Ele defende o seu território, não se perde em escaramuças. A fúria narcísica é seguida pela piedade de si mesmo, uma fase onde o narcisista tenta evocar a simpatia do empata ou de terceiros, pintando-se como o ser mais incompreendido e sofredor do planeta. Esta é a última tentativa de reativar o complexo do Salvador no empata. O empata deve ver essa fase com a visão de Jung, a manifestação do ego ferido, não do sofrimento autêntico da alma. O sofrimento da alma leva à introspecção. O sofrimento do ego leva à manipulação. A distinção é crítica. O empata deve manter o desapego compassivo, enviando boa vontade, mas mantendo a fronteira. Não há retorno. O ciclo está fechado. O conceito de sincronicidade, tão central em Jung, começa a operar a favor do empata desperto. Quando o empata se alinha com o seu self e o seu propósito, o universo começa a conspirar a seu favor. As oportunidades certas aparecem, as pessoas certas surgem, os recursos necessários se manifestam. Esta é a recompensa pela dura jornada.
O empata estava vivendo uma vida de sincronicidade negativa, onde ele atraía repetidamente as mesmas dinâmicas tóxicas por causa da projeção e da negação do self. Ao se realinhar, ele muda a frequência e atrai a ordem. O narcisista, no seu colapso, experimenta a sincronicidade negativa ampliada. As máscaras caem, as ilusões se desfazem, as consequências das suas ações se materializam. Ele se torna o prisioneiro das suas próprias mentiras. Esta é a lei arquetípica em ação. A negação da realidade leva à desintegração da forma. O empata não precisa se preocupar com a justiça externa. A justiça cósmica, a ordem do self, está operando silenciosamente. O trabalho com os sonhos se torna uma ferramenta vital para o empata em processo de individuação. Os sonhos são as mensagens diretas do inconsciente, o mapa rodoviário para a totalidade. O empata deve aprender a decifrar os símbolos oníricos, pois eles revelarão os resíduos da toxicidade que ainda precisam ser purificados e os novos arquétipos que estão emergindo. O amante, o criador, o soberano. O narcisista, por viver na superfície do ego, tem uma vida onírica pobre e desintegrada, ou tem sonhos de megalomania e perseguição, refletindo a sua inflação e paranoia. O empata desperto tem sonhos ricos e significativos, que o guiam para o centro. Devemos dar atenção ao aspecto transgeracional da toxicidade. Muitos empatas são herdeiros de padrões de sacrifício e codependência passados por gerações. O narcisista pode ter sido apenas o catalisador para a cura de uma ferida ancestral. Ao se curar, o empata não está apenas salvando a si mesmo, ele está quebrando uma maldição familiar que se repetia há séculos. Ele se torna o ancestral curador da sua linhagem. A libertação exige a reescrita da memória. O empata deve parar de reviver a dor e começar a reinterpretar os eventos com a sabedoria do self. O passado não deve ser um hospedeiro de fantasmas, mas uma biblioteca de lições. Cada manipulação, cada dor, é um dado que fortalece a sua armadura de consciência. Esta reescrita é o perdão final. Não o perdão que absolve o narcisista das suas ações, mas o perdão que liberta o empata da necessidade de carregar o rancor. O rancor é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. O empata deve se libertar dessa prisão emocional para canalizar toda a sua energia para a vida. O pânico disparado foi o rugido do dragão que acordou a bela adormecida, o empata. A beleza é a totalidade e o sono era a inconsciência. Agora, acordado, o empata deve viver a vida plenamente. A plenitude não é a ausência de dor, mas a capacidade de abraçar todas as partes do self, a luz e a escuridão, a força e a fragilidade. Isso é o que Jung chamava de viver a vida total. O narcisista, no seu colapso, representa o fracasso em viver a vida total, pois ele vive na negação constante da sua fragilidade. O empata, ao abraçar sua fragilidade, encontra sua força. É o paradoxo central da psicologia profunda. O empata deve buscar rituais de consagração da sua nova vida. Rituais que simbolizem o fechamento do ciclo, a queima de objetos antigos, a redecoração do espaço, a mudança de hábitos, o corte simbólico de laços. O inconsciente responde à linguagem dos símbolos. A ação simbólica é a confirmação de que o antigo eu mártir está morto e o novo eu soberano está vivo. Este é um momento de reorientação radical. O empata não deve mais buscar o amor, mas sim o significado. O amor verdadeiro virá como um subproduto do significado. Quando você está alinhado com o seu propósito, você atrai pessoas que ressoam com a sua verdade, não com a sua carência. O novo círculo social do empata será composto de indivíduos em processo de individuação, não de complexos famintos.
O colapso do narcisista é um evento triste, mas necessário. É o fim de uma ilusão. Para o empata, é o nascimento de uma era de integridade e autonomia. A lembrança do mantra deve ser diária, uma prática de consciência. Eu sou o tesouro que eu busco. Esta frase é a negação de todas as manipulações futuras. Ela desarma qualquer tentativa de controle. Ela é a fundação do seu templo interior. A profundidade da jornada exige que o empata mantenha a disciplina do self. Não é suficiente ter a percepção, é preciso ter a ação contínua. A construção da fortaleza é lenta, tijolo por tijolo. Cada vez que você honra um limite, cada vez que você diz não sem culpa, você coloca um tijolo. A pressa é inimiga da alquimia. A transformação é um processo lento, gradual e irreversível. O empata deve ser gentil consigo mesmo, reconhecendo que haverá dias de recaída, de tristeza e de dúvida. Mas a diferença agora é que ele tem a consciência para se levantar mais rapidamente. Ele tem o self como guia, e não mais o complexo. O empata desperto é um farol. Ele não salva, mas ilumina. Ele não conserta, mas inspira. Sua mera presença, sua solidez, é um ato de resistência contra o caos do mundo. O narcisista, em seu colapso final, não pode mais ver a sua luz, porque ele está focado demais na sua própria escuridão. E é exatamente assim que deve ser. O empata não está mais na órbita do drama alheio. Ele está na sua própria órbita, girando em torno do seu próprio self, o Sol. A totalidade é o abraço de todos os nossos paradoxos, a força que reside na vulnerabilidade, o poder que reside no silêncio e a autonomia que reside na conexão profunda consigo mesmo. O empata que passou por este fogo, que sentiu o pânico e o superou, se torna invencível, não por não ter medo, mas por agir apesar dele. Ele é a prova viva da máxima junguiana. Onde há perigo, cresce também o que salva. A dor era o perigo. A consciência é a salvação. Que o eco do seu despertar seja a música que te guie para o seu destino. Eu sou o tesouro que eu busco. Viva a sua verdade. A construção do eu soberano para o empata exige uma renegociação radical com o tempo. Anteriormente, o tempo do empata era ditado pelas crises e necessidades do narcisista. A vida era uma sucessão de emergências, uma constante reação ao caos externo. Isso impedia o empata de desenvolver a estrutura interna necessária para o crescimento. Agora, o empata deve se tornar o guardião do seu tempo. Isso significa planejar, agendar o autocuidado, a criatividade e a quietude, tratando esses compromissos internos com a mesma seriedade, ou até mais, do que tratava as demandas do narcisista. O tempo deve ser usado para a individuação, não para a manutenção da ilusão. O narcisista em colapso tentará a última jogada. O apelo ao tempo compartilhado. Ele vai evocar memórias, datas especiais, a história. Ele tentará usar a nostalgia como uma arma para reabrir a ferida e reativar o vínculo. O empata deve reconhecer que o passado, quando romantizado, se torna uma prisão. O passado é um mestre, não um lugar para morar. A mística do agora se torna a nova religião do empata. Viver no presente, honrando os sentimentos e os limites do momento. O empata deve desfazer o hábito de viver no futuro temido ou no passado lamentado. O poder está no aqui e agora. E neste agora, o narcisista não tem lugar. Essa reorientação temporal exige paciência. A cultura do empata era a da pressa, a urgência de consertar. A cultura do self é a da paciência orgânica, o ritmo lento e seguro da natureza. O empata deve confiar no processo e permitir que a cura se desenrole no seu próprio ritmo, sem forçar ou acelerar. A verdadeira alquimia não é instantânea. O papel dos arquétipos torna-se mais claro nesta fase.
O empata deve invocar o arquétipo do eremita, aquele que se retira para a caverna para encontrar a sabedoria. Esse eremita não é o solitário isolado, mas o sábio que se afasta do ruído para ouvir a voz interior. É a fase de digestão da experiência tóxica. O narcisista, por outro lado, odeia o arquétipo do eremita, pois ele depende do palco social para existir. O colapso narcísico é a sua prisão forçada na solidão, sem a capacidade de transformá-la em sabedoria. Ele se afoga no próprio vazio. O empata, ao abraçar o eremita, também integra o arquétipo da curandeira, ou do curador ferido. Ele entende que a sua maior sabedoria não vem dos livros, mas da sua própria ferida transformada. O empata não cura os outros, mas a sua própria cura se torna um farol para a humanidade. A ferida, no simbolismo junguiano, é o portal para a totalidade. O empata deve parar de esconder a sua ferida e começar a honrá-la como a marca da sua iniciação. Ela é a prova de que ele sobreviveu e despertou. O despertar do empata é, essencialmente, a morte do seu falso eu, o eu que só existia para servir. Essa morte é sentida como um luto profundo, mas é a morte necessária para o nascimento do eu autêntico. Não se prenda ao medo da morte simbólica. Ela é a sua libertação. A alquimia da sombra, que é o trabalho de integrar o que é reprimido, é o foco final. O empata deve reconhecer que a sua própria sombra continha um desejo de poder e controle, que ele tentava exercer de forma indireta ao tentar controlar o narcisista através do cuidado e do sacrifício. O empata deve aceitar esse desejo de poder e canalizá-lo para a criação do seu destino, não para a manipulação alheia. O poder canalizado é a soberania. Quando o empata faz esse trabalho interno, ele se torna imune ao ataque narcísico. A armadura não é mais a negação, mas a integridade. A integridade é a impossibilidade de ser manipulado, porque você não tem nada a esconder de si mesmo. O narcisista, neste ponto, pode tentar uma última tática, a idealização forçada, a tentativa de voltar a projetar a perfeição no empata para puxá-lo de volta. Ele dirá: você é a única pessoa que me entende. Você é minha alma gêmea. Esta é a isca. O empata deve ver através da isca e entender que a idealização é o prelúdio da desvalorização. É um ciclo. O empata desperto sorri com a sabedoria. Ele sabe que a única alma gêmea que ele precisa encontrar é a sua própria. Eu sou o tesouro que eu busco. A sua liberdade está na sua capacidade de sustentar essa verdade. Sustente a sua luz, proteja o seu centro e permita que o colapso do narcisista seja apenas o som distante do fim de uma era. A sua era é a do ser. Seja, faça, crie. A jornada de 8.000 palavras termina onde a vida do empata recomeça. No self, no centro inabalável. Permaneça nele. Eu sou o tesouro que eu busco. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se para continuar esta jornada de totalidade.